sou Dani Mello, sou designer e artista e criar é o que eu faço da vida. Bom, esse é o curso Sinta as Letras e na aula de hoje a gente vai finalmente colocar a mão na massa, né? E experimentar, né, alguns dos conceitos que a gente viu durante essa jornada. Então vem comigo, trabalhamos anteriormente sob grid, né? E vamos reconstruir aquele grid, né? Pequenininho, agora nessa folha que eu estou com ela aqui na minha mesa. E para iniciar, vou recapitular que assim como as letras, os grids também acabam expressando, certo? Porque ele acaba movimentando a composição. Então, digamos que esse grid aqui, a gente tem essa inclinação, então ele me dá um ar mais ativo, né? De realmente algo que vai dar movimento. Então, ele tem esse direcionamento aqui. De ir. Lembra do vai inclinado? Exatamente. Esse aqui, como ele tem esses arredondamentos, ele acaba sendo mais afetivo, né? Porque a letra ela vai abraçando, né? Ela vai abraçando isso aqui, ó. Isso, né? Se abraça. Esse aqui, ele é mais básico, né? Então, ele não acaba sendo tão expressivo. Enfim, os grids e como a gente vai organizar essa letra, ela acaba também expressando, né? Essas sensações. O grid que foi escolhido foi esse aqui, justamente porque essa frase, a semente vai germinar, ela é de fato algo mais afetivo e a gente quer demonstrar essas sensações, né? Então, eu já estou aqui com a minha folha. Primeira dica, fixe essa sua folha na mesa. O que eu aconselho, outra dica, é tirar um pouquinho da cola, né? Então, da cola da fita para não rasurar. Esse papel que eu estou usando agora, ó, é esse aqui da Canson. Ele é especial para criação de lettering, porque ele tem uma gramatura um pouco mais grossinha, né? A gramatura é a espessura da folha. E ele também tem uma textura um pouco mais lisa, né? Ele não tem uma textura. Então, tipo, é ideal para quando a gente for fazer, trabalhar com pincéis, né, à base de álcool, porque acaba não passando. Mas, como eu sempre falo, né, o material é um detalhe, né, para você que quer se especializar, quer trabalhar, quer comercializar os seus lettres, enfim, para você que está aqui para experimentar, né, que essa é a ideia do curso, relaxa com qualquer folha que você tiver em casa, seja uma sulfite normal, uma A4, né? No papel do seu caderno tá tranquilo, o importante é a gente treinar. Então, ó, acabei de colocar aqui, fixar minha folha, né? Porque ela não vai correr, ela não vai sair do eixo. E além dessa folha também vou trabalhar, né, com um papel vegetal, né? O papel vegetal é esse papel translúcido que eu tenho aqui, que a gente pode trabalhar camadas em cima de camadas. Mais uma vez, como eu falei, né, eu tô fazendo esses rascunhos para o nosso método, nossa aula ela ficar mais dinâmica. Então, eu já passei o grid, né, ó. A gente vai utilizar esse grid aqui, então eu já passei ele aqui de rascunho. Vou passar a caneta para ficar mais visível para vocês e vou mostrar como eu construí e dar também algumas dicas, né, para a gente medir uma folha sem régua. Como vocês perceberam, eu não uso tanta régua, eu também evito usar bastante a borracha, para a gente acabar se entregando mais ao processo e meio que fugir desse medo de errar, né? Porque eu acredito que o medo de errar é um empecilho muito grande que trava a gente de experimentar as coisas. A primeira coisa que normalmente eu faço é fazer o eixo central da folha, né? Então, qual é o meio da folha? Como é que eu fiz aqui? Deixa eu tirar. Para saber o meio da folha, eu simplesmente coloquei pontinha com pontinha, discretamente e delicadamente. Eu pressionei aqui e já tenho essas duas marcações e puxei, né, uma reta de uma ponta para outra. A mesma coisa eu fiz aqui, só que como aqui eu tenho uma distância menor, um detalhe que eu faço também, ó, é
peguei uma folha que eu já tenho aqui, ó, percebe que ela é do mesmo tamanho? Eu vou fazer a mesma coisa. Ó, fiz a minha marcação. Faço esses pontinhos aqui, ó. E vou ligando. Algo importante também é as margens, né? O que é margem, Dani? É as bordas da folha, né? É interessante que o seu lettering ele não extrapole, ele não saia da folha. Então é bom a gente delimitar isso. Então vê, o meu papel vegetal aqui é bem maior do que a minha folha, certo? Então eu vou fazer uma marcação da folha. E agora, com os meus 2 dedos, eu vou fazer a margem, certo? Da minha folha. Então, ó, percebe que eu não vou utilizar régua em nenhum momento. E a ideia é essa, sabe? A gente fazer um grid, ter uma noção básica, conhecer essa folha, mas sem estar muito preso e dizer, ai meu Deus, é 1,5 milímetro. Não. Então, a gente consegue ter algo algo alinhado sem ser aquele alinhamento, sabe, perfeito. Então, ó, daqui eu venho pra cá. Percebe que minhas linhas não são assim feitas perfeitamente como a gente tivesse aqui com a régua. O importante é funcionar, gente. O importante é, né, ó, já tenho aqui meu primeiro, né, meus primeiros grids. Então, lembra que a gente ficou de fazer esse grid aqui, né? Ó. Então, eu tenho uma caixa menor em cima, tenho uma curva logo após, mais uma caixinha e uma curva maior. Então, vou tentar reproduzir, né? Ó, e aqui eu tenho, sempre eu marco com o dedo, uma marcação também pode ser com um lápis, ó. Pego o lápis aqui, ó, marca aqui no início, marca aqui no fim. Se eu tiver mais dificuldade de fazer um traço, ó, posso ficar fazendo isso, ó. E aqui eu faço a minha linha. Da mesma forma eu faço as outras, mas como eu já tenho isso aqui marcado, eu vou apenas seguir. A mesma coisa acontece com a curva. Lembra quando eu dei aquela dica, né, da curva? Então a gente pode fazer isso, ó. É bom ter outras cores para vocês entenderem. Então, eu vou mudar aqui. Aqui vai ser o espaço onde a gente vai depositar as letras, certo? Beleza? Todo mundo entendeu? E agora eu venho com essa folha, né? Mais uma folha. E eu vou fazer a marcação apenas do grid, né? Do grid que eu vou utilizar as letras, né? Sem o grid da folha. Então vamos lá. Prontinho, eu vou tirar a folha de baixo, certo? Que essa construção, né, de entender a folha, foi para a gente marcar o nosso grid, e ele ficar adequado, né? Então, ó, retirei aqui e vou adicionar. Eita, eu vou fazer só o pontinho aqui da nossa folha para a gente não errar, ó. Pontinho aqui, aqui. Aqui e aqui.
Agora, ó, como ficou mais limpo. Deu uma respirada, né? E para adiantar o nosso processo, eu já fiz um primeiro rascunho, né? Então, sempre, o ideal é a gente fazer esses rascunhos ao lápis, porque a gente pode ir apagando e refazendo. Eu já fiz o desenho e mudei algumas partes do grid, porque foram necessários. Deixei um pouco maior, né? Ó, isso aqui vem daqui até aqui. Então, vamos lá revisar isso. Lembrando sempre, vou fazer uma curva, ó. O meu minhas linhas horizontais vão acompanhar a curva. Minhas linhas verticais, elas se mantêm ao eixo vertical. O eixo vertical é minha linha central aqui. Então, inicialmente, eu vou aqui eu já posso anotar, ó, eu errei o traço do E, né? Fiz muito baixo. Eu vou anotar que esse aqui é o traço ideal. Aqui também ficou torto, ó. Ui! Ai, meu Deus. Aqui também ficou torto, né? Eu já posso ir fazendo essas correções, essas observações. Esse G aqui passou da folha, né? Então a gente vai ter que consertar isso também. E lembrando, né, que eu tô pegando essa referência desse rascunho aqui, ó, do pequenininho. Então a gente pode ir lapidando ele. E aqui... Dani, como é que tu fez isso, mulher? Prática e calma, né? Vai demorar um pouquinho para tu ter esse treino, né? Se você não tem esse hábito com as letras, vai demorar um pouquinho. Mas tudo questão de treino. Aqui a gente pode brincar com essa observação de ir devagar, né? Analisar a linha. A gente fez, né, esse primeiro momento só com as linhas. Agora a gente vai encorpar ainda mais as letras, né? Adicionar contraste, adicionar a serifa. O contraste é a espessura, né? Fino e grosso. E eu já adiantei aqui esse material pra gente. Vamos consertar. Lembra que a gente vai consertar esse aqui, ó? Então vou anotar. Consertar esse G. Então, por isso que é bom, né, essa folha vegetal, porque a gente vai refinando o nosso lettering. Como eu já fiz esse rascunho, né, para ficar mais visível para vocês, eu vou retirar esses nossos rascunhos aqui de baixo. Porque eu já adiantei, tá bom? Mas é algo que a gente faz um em cima do outro, traz a folha.
Aqui a gente já tem uma folha que ela está, né, com os detalhes adicionados, né? Eu tenho as serifas, ó, as serifas das letras, o contraste entre fino e grosso, o A, eu fiz esse arabesco aqui na lateral, o vai, né? Eu já tô dando uma incrementada, né? Ó, um movimento nesse vai. E lembra que eu falei sobre o movimento, né? Quando a gente estava construindo o vai, a gente fez inicialmente esse vai aqui, né? Para dar a ideia de ação. No processo, a gente mudou e deixou um I mais cursivo. Então, vê essa junção de característica. Se eu tenho uma letra inclinada, ela vai me dar uma ação, ela vai me dar um movimento, certo? Se eu fizer uma reta inclinada, ela vai me dar mais peso, né? Mas eu não estou fazendo um lettering pesado, eu estou fazendo um lettering delicado. Então, eu troco essa letra, vê, eu mantenho a direção dela, que é a inclinação dela, só que aí eu troco essa letra e trago algo cursivo, porque acaba que vai ornar melhor com a composição e vai expressar o que a gente quer comunicar. Então, ó, vê como eu tenho um movimento aqui. O vai é tipo, vai, né? A semente vai, mas ela vai de um jeito, né? Um jeito sensível, que é o que a gente tá construindo aqui, né? Esse bate-papo, essa troca. E o germinar a gente deixou realmente algo mais orgânico, né? Então, adicionamos esses contrastes, né? Entre fino e grosso, porque dá essa sensação de brush, do feito à mão, da caneta, né? E fica mais orgânico. E aí o que aconteceu aqui no nosso processo? Eu não disse a vocês que eu ia mostrar os erros e os acertos também dessa construção? Vê, lembra que eu falei da margem? Lá quando a gente estava falando sobre, né, a construção do grid, eu passei um pouquinho, né, a gente tinha 2 dedos aqui de margem, e o germinar é uma palavra tão grande, mas ao mesmo tempo eu queria mostrar esse movimento, né, dar um destaque a ela, que eu deixei ela grande demais, então a gente perdeu, ó, a gente perdeu essas bordas aqui e a gente vai ter que consertar, né? Então eu vou pegar uma outra folha, colocar aqui em cima e redesenhar esse germinar e deixar ele mais condensado, comprimido, né? Eu vou ajustar um pouquinho dessas, ó, aqui, porque a gente consegue juntar e trazer mais respiro, as margens aqui. O lettering, né, tudo que é feito visualmente, a gente precisa também ter espaços vazios para poder respirar e fazer uma leitura agradável. E ó, quando eu coloco aqui em cima, ó, percebe que eu tive esse espaço aqui, ó, eu consegui comprimir e consegui ter a margem, né, da folha. E a partir disso a gente vai passar, né, isso aqui para a folha de baixo. Dani, como é que eu vou fazer isso? Eu já adiantei pra gente. Uma técnica de cópia, que é, ó, gente, isso é muito antigo, é tipo primórdios, é que em qualquer papel, principalmente nesse vegetal, quando a gente risca o lado inverso, né, da folha com grafite, né, a gente vai fazer esse movimento aqui. Eu pego um grafite para ter um melhor resultado. Eu sempre indico pegar um grafite que tenha uma ponta mais macia, certo? E mais escura, que seria um grafite 9B, 8B, certo? Mas se você não tem esse material, relaxa que qualquer grafite vai resolver isso, tá bom? Só tô dando realmente dicas que podem ajudar vocês. Então é simplesmente desenhar como eu fiz aqui, ó. Eu desenho todas as letras sem esquecer, né, nenhum detalhe. Como eu já adiantei isso, né? E aí, quando eu viro, né? E tem que ter cuidado, por quê? Se eu fizesse isso em cima dessa folha aqui, a gente iria sujar a nossa folha, né? A nossa folha final. Como eu vou fazer esse lettering, né, colorido, eu vou trocar essa minha folha aqui de base e vou pegar uma folha
colorida.